Muito boa tarde. Está de volta ao programa Eclésia com os principais temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. No sábado, o Sudão do Sul terá a sua independência reconhecida pelas Nações Unidas. É o resultado de um referendo realizado em janeiro que origina um país maioritariamente católico. Mas a pobreza é também uma marca desta nova nação que está a ser apoiada por diversas organizações. Em Portugal, a Ajuda à Igreja que Sofre tem sido uma das entidades a apoiar esta região. O Sudão do Sul vive momentos de expectativa perante a declaração da independência para o próximo dia 9 de julho. Uma independência que é acompanhada com expectativa, mas muito receio pela comunidade internacional. Em Portugal, a Ajuda à Igreja que Sofre tem prestado uma atenção particular à população sudanesa e está atenta àquilo que irá acontecer a partir de agora. As notícias que nós recebemos do Sudão não são das melhores. Portanto, de facto, vai nascer um novo país no dia 9 de julho. Vai ser um dos países mais pobres do mundo. Os cristãos, que é maioritariamente quem está no Sul, são a classe mais baixa do Sudão, com menos acesso à escolaridade, com menos acesso a empregos, a trabalhos. Portanto, vai ser um país que vai nascer sem nada e com uma perspectiva de futuro muito, muito pequena, porque de facto não há o que fazer, não há como sobreviver. Portanto, e o apelo da Igreja é que nós temos que continuar a apoiar a população. Os números das Nações Unidas mostram como a situação é dramática. Mais de 90% dos 10 milhões de habitantes vivem abaixo da linha de pobreza. Apenas 10% das crianças são vacinadas e virtualmente todas as mulheres são analfabetas. Cerca de 45% da população não tem comida suficiente, estando 18% em risco crítico de desnutrição. A região que faz fronteira com a Etiópia foi intitulada pela ONU como a capital mundial da fome. Por todas estas razões e para que o novo país possa percorrer os passos certos para se afirmar, a Igreja local lança apelos de reconciliação para que as feridas do passado fechem definitivamente. Agora foi lançado um apelo dos bispos do Sudão para uma corrente de oração para esta reconciliação e perdão por tudo o que se passou, porque é um povo extremamente martirizado nos últimos 22 anos, com milhões de mortos, milhões de refugiados. Portanto, são pessoas que estão muito marcadas por estes anos da Guerra Civil. E, portanto, é um país que vai nascer e que vai necessitar muito do nosso apoio, do apoio da comunidade internacional. A partir de Portugal, mas com o apoio da sua estrutura internacional, a Ajuda à Igreja que Sofre tem apoiado projetos locais que procuram dar às novas gerações instrumentos de esperança que possam aplicar agora e no futuro do seu país. Desde os anos 90 que apoiámos as escolas da Esperança, no Sudão, escolas nos campos de refugiados para apoiar as crianças que estão nos campos e, portanto, para terem formação, com o objetivo de aumentar o grau de escolaridade das crianças, uma vez que o Sudão é um dos países com menor nível de escolaridade no mundo e, portanto, o objetivo da Igreja é dar a formação para que, no futuro, estas crianças que vivem em condições muito, muito complicadas tenham acesso à formação para ajudarem o país após a sua formação e, além disso, também com a alimentação do dia-a-dia, porque também é uma dificuldade nos campos de concentração arranjar a alimentação. Este projeto das escolas da Esperança é um projeto muito grande, que envolve muitos meios. Portanto, neste momento estamos a apoiar 34 escolas, são milhares e milhares de crianças que são apoiadas diariamente e, portanto, é um projeto muito grande a nível internacional, com um peso muito grande na parte de apoio de projetos e, portanto, é necessário que vários países da Ajuda à Igreja que Sofre estejam empenhados neste projeto para podermos angariar o maior número de fundos para apoiar. Para além destes projetos, a AIS tem também apoiado a própria estrutura da Igreja Católica, para que esta possa também ela ter condições de apoiar a população localmente. Temos também apoio à formação de seminaristas e de sacerdotes. Temos também a construção de alguns equipamentos necessários, como paróquias, casas paroquiais, para dar a formação catequese às crianças e a parte da mobilidade também. Portanto, são basicamente estes os grandes projetos de apoio à Igreja do Sudão. O apoio da comunidade internacional tem sido fundamental para não deixar cair no esquecimento o drama humanitário que se vive neste que é o maior país africano.
Também em Portugal têm sido muitas as organizações e as pessoas a dar a cara por este novo país, que, dizem os especialistas, precisará de assistência por mais 15 ou 20 anos. Choro eu e vocês, que fragilidade, que fragilidade. No próximo domingo, o Sudão do Sul e os seus desafios como jovem nação estarão também em foco no programa 70x7. Vila Real venceu a Clérigos Cup e quebrou a invencibilidade de Viana do Castelo, que dominou a competição nos últimos anos. Este campeonato de futsal é disputado por equipas de sacerdotes em representação das dioceses portuguesas. Unidos pela paixão do futebol, partilham também uma condição comum. São padres e por 2 dias deixaram as comunidades cristãs para participarem na Clérigos Cup, o Campeonato Nacional de Futsal para Padres. Desta vez, Vila Real foi a diocese anfitriã e a equipa da casa apurou-se para a final com o objetivo de quebrar a sequência de vitórias dos padres de Viana do Castelo, que há 5 anos vencem a competição. Lado a lado entraram em campo para um jogo que prometia equilíbrio entre as duas formações. E bastou 1 minuto para reforçar a confiança da formação da casa. Um remate certeiro colocava Vila Real no comando. Viana do Castelo reagiu com o maior domínio de jogo, mas quem não marca arrisca-se a sofrer e desta vez não foi diferente. Vila Real ia para intervalo com a tranquilidade de 2 golos sem resposta. Nas bancadas, torcia-se pela equipa da casa. Acha que isto é tarefa para os padres ou o que é que acha? Acho que sim, fazem muito bem. Acho que sim. Para além, não é só a igreja mesmo, eles têm que se abstrair com alguma coisa e é assim mesmo. Dá um exemplo. Não é só... também passa a imagem de uma igreja mais jovem. Sim, mais jovem. Incentiva muito mais os jovens a ir à missa e tudo, é muito diferente. Acho que é muito interessante, o desporto faz bem a toda a gente, o convívio ainda mais, e por isso mesmo os padres devem mostrar que têm alegria em serem padres e jogar. Muito bem. Uma mensagem também que passam para a juventude? Acho que sim. Porque eles pensam que às vezes é ser triste, ser padre, mas não é. Portanto, este desporto manifesta um bocado assim essa alegria fundamental. Nada estava perdido e os padres da diocese de Viana do Castelo apostavam na reviravolta. Mas esta tardava e a ânsia de marcar acertava menos na baliza e mais nas canelas. Sem ressentimentos, porque 70x7 são as vezes que o Evangelho manda perdoar, o jogo decorria até Viana gelar Vila Real com 1 golo. O 2-1 manteve-se até a final e a equipa da casa quebrava assim a invencibilidade de Viana. É muito importante ganharmos aqui em nossa casa, com o apoio deste público fantástico, e acho que também o resto dos padres que estavam presentes queriam mesmo que ganhasse Vila Real e ganhamos. Tenho a dizer que foi muito gratificante o convívio que se estabeleceu aqui. E nós, apesar de não termos treinado, demos o nosso melhor e acho que não fizemos má figura. Rezamos juntos, convivemos, praticamos desporto, somos homens no meio da sociedade com aquele sinal da presença de Deus constante. Fim da edição 2011 da Clérigos Cup, já se pensa na seleção nacional que levará à Hungria a emoção e os padres com os pés mais abençoados das nossas paróquias. Queremos dar uma imagem também de uma igreja que não é propriamente uma igreja vestida apenas com os paramentos, mas de uma igreja humana que tem esses sentimentos. Claro que naturalmente nós sabemos que os temos e que eles estão evidentes na própria prática, na própria pastoral. Mas às vezes é necessário tornar mais próximo, tornar mais próximo até dos mais novos. E depois vamos procurando, sobretudo a nível da seleção, vamos procurando de alguma forma que este intercâmbio, que agora aqui acontece, aproveitar alguns valores que possam também dizer que é uma seleção nacional, no sentido também de nos integrarmos, nos aproximarmos e no fundo darmos uma ideia de uma igreja que vai vivendo estas emoções, que são emoções do povo, e no fundo o sermos do povo não é dizer só, é também estar lá e sentir. E assim se fez história na Clérigos Cup, com a invencibilidade de 5 anos da equipa de Viana a ser quebrada pelos padres de Vila Real.
E nesta quinta-feira regressa Dom Manuel Clemente, que na sua rubrica O Passado do Presente nos fala do pontificado e do testemunho de santidade do Papa João Paulo II. Conhecer a história do pontificado do Papa João Paulo II é perceber as motivações que estiveram na origem de muitos acontecimentos que ficam, de facto, na história. Temos estado a percebê-las na conversa com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Viva Paulo. Obrigado por estar uma vez mais connosco. É, de facto, uma forma diferente, se calhar, esta de olhar o pontificado do Papa João Paulo II, que fazemos após a beatificação, mas que ajuda a perceber também muita coisa, não é, Paulo? Esse processo de canonização e beatificação que... Muita coisa. E o impacto que ele teve e continua a ter na história, não só da Igreja e das religiões, mas da humanidade. E eu saúdo mais uma vez todos os nossos telespectadores. E ainda bem que este pontificado, naquilo que sobrou dele tão positivamente, e agora esta beatificação, nos proporcionam a revisitação daquilo que podemos considerar motivos fortes e fortíssimos desse mesmo ministério. Porque às vezes melhor o que ele é, não é? Exatamente. E foi a intenção, já estamos há 1 mês e meio nestas conversas, mas foi a intenção que presidiu a elas e à escolha dos temas. Porque sobre João Paulo II podíamos falar anos. E eu lembro que já aqui há 12 de anos nós dedicámos uma série de programas a João Paulo II e nunca faltava pano para mangas, não é? Mas desta vez o que estamos a sondar, ajudados por este livro de Andrea Riccardi, por esta excelente biografia que já está disponível em português sobre João Paulo II, chama-se mesmo assim uma biografia, nós vamos sondando, dizia, as motivações. Quais são as grandes motivações que dão unidade a este grande pontificado de mais de um quarto século, que não é assim habitual na história dos pontificados. E hoje vamos ver um ponto muito importante também, que tem a ver com a própria compreensão da Igreja. Da Igreja. E da Igreja como ela, passa o termo, funciona. Ela funciona. E mais uma vez estou a falar disto, e o Paulo certamente também, e estamos a falar da nossa vida nas últimas décadas e da compreensão que nós fomos tendo das coisas da Igreja e da relação Igreja-Mundo, muito motivada pela atuação de João Paulo II. Ou seja, eu disse a palavra Igreja, e já disse mais que uma vez. E os nossos telespectadores, ao ouvirem esta palavra, imediatamente fizeram uma série de figurações, portanto, aquilo que têm na cabeça, que todos nós transportamos quando ouvimos uma palavra, no caso da palavra Igreja. E possivelmente pensaram no Papa, estamos a falar sobre João Paulo II, talvez tenha sobrado para os cardeais e para os bispos, para os padres, agora com mais força para os diáconos, enfim, para os catequistas, para as pessoas que colaboram na vida habitual das comunidades cristãs, basicamente nas dioceses, portanto, as igrejas locais, que na sucessão dos apóstolos e ligada à Igreja de Roma, onde está o sucessor de Pedro, também se organizam, nas ordens religiosas, nas vocações, como nós costumamos dizer, sacerdotais, religiosas e missionárias, e é isto, Igreja. Vá lá também o aspecto sociocaritativo, todas estas obras de assistência que estão ligadas à Igreja e que hoje são particularmente procuradas. E podíamos ficar por aqui, digamos, no organigrama, na organização da vida da Igreja, como uma espécie de uma multinacional, ou pelo menos transnacional. Transnacional é. Mas a Igreja tem uma vitalidade própria no seu acontecer. Acontece a partir das famílias cristãs, onde os cristãos nascem, geralmente, a não ser aqueles que se fazem cristãos em adultos. Depois acontece nas suas comunidades, nessas dioceses, à volta de Roma, muito bem, no caso da Igreja Católica, muito bem. Mas como é que isto dentro mexe? Como é que as iniciativas aparecem? Como é que as coisas acontecem? Nós tínhamos, e temos desde os primeiros séculos cristãos, alguns grupos especiais. Começaram por ser aqueles monges, não é, que iam para o deserto. O monge é o que vive só, é o que a palavra significa, o que está só, iam para o deserto. Todos nos lembramos aqui mais na Europa de figuras como São Bento, está numa devoção popular, não é? Os mosteiros. Depois, no século XIII, aparecem alguns que já não estavam assim isolados, mas vinham para as cidades, percorriam, pregavam,
os chamados mendicantes, os franciscanos, os dominicanos, outros. Depois, no século XVI, aparecem outras ordens muito importantes, talvez a mais importante de todas nessa altura, os jesuítas, a Companhia de Jesus, os seus colégios, as suas missões. E outras que apareceram depois no século XIX, século XX, ordens religiosas. Ainda aqui há tempos foi beatificada, aqui em Portugal, a Maria Clara, não é? A Beata Maria Clara, fundadora das Franciscanas Hospitaleiras, século XIX, uma congregação religiosa. Muito bem. No século XX, e no desenvolvimento de uma grande afirmação do laicado ao longo do século XIX, no século XX apareceu uma grande organização do apostolado. Já não só para frades e para freiras e para monges, mas para os cristãos em geral, que quisessem ser militantes nos diversos meios, entre os operários, entre os intelectuais, todos os meios, os rurais, todos os meios. Era a ação católica. Anos 30, 40, 50, 60. Ainda existem alguns grupos, mas não com aquela expansão que tinham em meados do século XX. Era uma grande organização do apostolado. Em cada diocese, mesmo em cada país, diocese por diocese, ação católica, o apostolado organizado. Chega-se aos anos 60 e a sociedade europeia movimenta-se mais. Ou seja, as pessoas mudam de estatuto mais facilmente. A sociedade está menos estratificada no sentido em que eu estava antes. Eu sou rural, filho do rural, neto do rural. Eu sou operário, filho do operário, neto do operário. Eu sou advogado, já o meu pai era, ou engenheiro, não sei o quê. Eu sou industrial. Era assim muito a sociedade, ainda na Europa e até à Segunda Guerra Mundial. Deixou de ser. Com certeza que em grande parte persistiu, não é de um momento para o outro, mas deixou de ser tanto. E as pessoas mudam de estatuto. A divulgação feliz da instrução. As pessoas também, pelos conhecimentos que adquirem, criam um outro estatuto. O desenvolvimento, que efetivamente se deu na Europa como nunca, desde a Segunda Guerra Mundial e depois com o Plano Marshall, etc. Tudo isto mudou muito. E começam a aparecer, aqui e ali, grupos de cristãos, geralmente à volta de um líder, ou de uma líder, aqui o protagonismo feminino é fortíssimo. Muitos destes movimentos têm no seu centro uma liderança até feminina, não é? Mas que vivem com certeza o cristianismo, vivem com certeza o catolicismo, mas com um dinamismo especial. E aparecem essas tais movimentações, que se chamam mesmo movimentos, não é? Os movimentos, novas comunidades religiosas. Como é que isto se integra? Isto foge às paróquias, isto foge às dioceses, isto liga-se mais ao Papa do que aos bispos diocesanos. Como é que é? Ora, João Paulo II tem uma atitude muito aberta e tem um sentido muito otimista em relação a estes movimentos. Porque ele próprio, na Polónia, sabia que as coisas estavam muito controladas pelo Estado, mesmo no aspecto eclesiástico, não é? E que, por isso, se alguma coisa mexia, às vezes, transvasava muito dessa organização e estava ligada a essas tais lideranças, digamos, carismáticas, ou seja, em que o Espírito de Cristo, tal como pode ser reconhecido pelas obras, depois pela consequência, motivava a fazer isto, a fazer aquilo, mesmo fora do que estava planeado. Um trecho muito importante, André Riccardi, a este propósito, do papel que João Paulo II teve no reconhecimento dos movimentos na vida da Igreja. O Papa está convencido de que as expressões significativas da vida eclesial nem sempre e não necessariamente nascem da vontade ou da programação das hierarquias. Ele próprio tinha vivido isto mesmo na história do catolicismo polaco. Para ele, os interlocutores são as novas comunidades e os movimentos, como os Focolares, a Comunidade Santo Egídio, o Caminho Neocatecumenal, Comunhão Libertação e outros. Com eles, o Papa tem uma relação direta, capaz de discernir as diversidades e de perceber a positividade dos diferentes caráteres. Os movimentos encontram sua organização institucional no Conselho Pontifício para os Leigos, um dicastério que o Papa segue com atenção. No Pentecostes de 1998, numa reunião muito concorrida na Praça de São Pedro, João Paulo II inscreve de pleno direito os movimentos no panorama da Igreja, colocando-os no espaço do carisma. Ora, aí está, do carisma, portanto, daquela graça específica, que é assim reconhecida, do Espírito de Jesus Cristo, para que, em torno deste grupo, em torno daquele grupo, o Evangelho prossiga e vá além e se afirme com esta ou aquela particularidade, mas que se desenvolve em favor do conjunto. E, portanto, nós podemos dizer que, com o pontificado de João Paulo II, passámos do esquema que tínhamos antes, que era tudo muito situado, sobretudo até geograficamente, não é? Dioceses, paróquias, congregações religiosas, ou institutos escolares, que entretanto tinham aparecido no tempo de Pio XII, para
uma igreja que, tendo tudo isso, como estrutura básica de comunhão, também é atravessada por algo mais transversal e que dinamiza a vida depois das comunidades cristãs em torno de um carisma particular e reconhecido, aliás, através de uma série de linhas que manifestam a sua eclesialidade, com certeza comunhão com o Papa e com os bispos, que são sucessores dos apóstolos e garantem a unidade da Igreja, com certeza que estão atentos à doutrina da Igreja, não só na sua formulação dogmática, mas depois na sua aplicação prática da doutrina social da Igreja, com certeza tudo isso, estão abertos também à colaboração com outros movimentos reconhecidos, mas a Igreja ganhou um dinamismo reconhecido. Este é que é o papel de João Paulo II e desse famoso Pentecostes 98, reconhecido que é uma novidade e que é também uma grande garantia de fecundidade espiritual e apostólica. Um legado também deste pontificado II, do claro. Papa João Paulo II, cada vez com mais expressão nos dias de hoje. Sr. Manuel, muito obrigado por ter estado a ver mais connosco. Nos outros dias concluímos esta série de programas em que apresentamos a pessoa e o pontificado do Papa João Paulo II, sobretudo nas marcas que constituem a sua identidade. É desta forma que chegamos ao fim deste nosso encontro. Pode ver-nos também pela internet em agência.eclesia.pt. Resta agradecer a atenção que nos dispensou e marcar desde já encontro para amanhã, a esta mesma hora. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.